estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Eu quero mais. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Sua oferta, vamos entregar ao Senhor com amor nos corações, com alegria ao Senhor. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração que não resistirei, que não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos e pelas ofertas, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu cuidas de cada um de nós, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu vês, Deus, a vida de cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, faz prosperar os Teus filhos, Pai. Faz prosperar em todas as áreas, Deus, em nome de Jesus.
Que não falte mantimento nesta casa, ó Pai. Que todos aqui neste lugar, Deus, tenham um coração grato, Senhor, tenham um coração bondoso, ó Deus. Que dê com alegria, Deus, todos os dias. Dê com alegria, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Acho que está muito alto, não? Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus, continuar estudando a palavra de Deus. E vamos abrir no livro de Atos. Abra no primeiro capítulo. Nós temos falado aqui acerca dos apóstolos, dos primeiros cristãos, aqueles que foram com força adiante. E vamos continuar a falar assim, ainda faltam bastantes aqui. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre uma questão que eu acho que é bastante interessante para essa altura que nós estávamos falando. Já falamos de Pedro, falamos de Paulo, falamos de João, falamos de Pedro, falamos de Tiago, falamos de Estevão. E esses foram os principais da igreja primitiva. E convém que agora eu quero falar sobre, Deus moveu meu coração para falar sobre uma coisa interessante. Sobre a própria igreja primitiva e o cristianismo lá que eles viviam. Ok? Vamos lá? Vamos estudar isso? Então abra aí no livro de Atos. E nós vamos perceber algumas coisas interessantes acerca daquela igreja. E do crescimento que tinha aquela igreja. E de como aquela igreja ganhou, como diz aqui no livro de Atos, caiu na graça do povo que estava de fora, né? Do mundo, como caiu na graça dos que ouviam, dos que viam, dos que participavam, e não só dos crentes, mas de todos. E também como foi perseguida a igreja primitiva. E nós vamos aprender algumas coisinhas aqui. Está um eco, não? Estou achando que está com eco. E então nós vamos ver como é que nós vamos olhar para dentro de nós, para dentro da nossa igreja, para dentro da igreja da atualidade, a igreja de hoje. E vamos também dar uma olhada para a igreja de antes. A igreja primitiva. E perceber o quanto nós estamos nos afastando dela, o quanto nós estamos nos achegando a ela, não só no tempo, mas sobretudo no início, né? no seu princípio de igreja. Então, a primeira coisa que eu quero analisar aqui, antes de começar a perguntar a Milena, é que nós vamos ver aqui como é que a igreja crescia, como é que a igreja se desenvolvia, como é que a igreja operava naquele início do tempo. A primeira coisa que nós sabemos, a pastora falou aqui na semana passada, até domingo falamos um pouco sobre a obra de Jesus, mas observem, o cristianismo, vamos falar do cristianismo como uma religião, como um sistema religioso. Vamos falar do cristianismo como algo que surgiu ali, em que os discípulos meio que ainda não sabiam bem o que é que era.
Nós vimos aqui, a pastora falou sobre isso. Vai, né, eu não vou estar aqui. No domingo ela falou, né, é necessário que eu morra, é necessário que a semente morra. Ok, o chefe, o mestre, o grande discipulador não estava mais presente no meio de nós. E agora, o que é que nós vamos fazer? Foram um discipulado de 3 anos. Só, para alguns. Para outros foram menos. E Paulo que nem teve. Diretamente com o chefe. Diretamente com o mestre. Aí, uma série de doutrinas que já se vinha de anos, né? De milhares, de pelo menos 2 a 4 mil anos, já vinha aí com uma série de doutrinas. De Moisés para cá, até Jesus Cristo, aproximadamente 2.000 anos, ou isso. E agora, vem Jesus Cristo, e parece que o cristianismo se torna um braço do judaísmo, uma vertente do judaísmo, ou parecia ser apenas mais uma seita judaica, uma vez que o judaísmo era fragmentado em pequenas seitas dentro do judaísmo. O judaísmo não era um sistema religioso, como é que eu posso dizer? Sim, de qual é a palavra? Coeso, exatamente. Mas eram fragmentos de seitas, cada uma com sua doutrina. Os que acreditavam em anjo, que não acreditavam, que acreditavam em ressurreição, não acreditavam, que acreditavam em vida após a morte, que não acreditavam. E quando surge a seita dos nazarenos, parece que é mais um sistema religioso. E os próprios discípulos também parece que não sabiam muito bem o que era, e aí gera a confusão que houve entre Pedro e Paulo. Uma vez morto, uma vez desaparecido, o mestre, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? E por isso que quando o Senhor Jesus Cristo volta, quando o Senhor Jesus Cristo reaparece para os seus discípulos, ele encontra meio que dispersos. E Jesus Cristo tem que voltar e colocar os seus discípulos novamente no caminho. Tinha 2 indo para Emaús, volta que eu disse fica em Jerusalém. Tinha 2 que já tinha voltado, tinha um grupo que já tinha voltado a pescar, que eu disse, não, volte porque eu disse que farei de vocês pescadores de homem, né? De peixe não, pode voltar. E aí nós temos os discípulos meio que, o que é que nós estamos fazendo aqui? E claro que das multidões que Jesus Cristo pregava, dos 12 discípulos que ele enviou, depois dos mais 70, e depois mais um grande número de mulheres que o seguia, nós sabemos que vão se juntar apenas quanto? 120. A primeira igrejinha, com 120 pessoas, reunidos durante 40 dias, numa casa, 50, numa casa, num cenáculo, num local de oração, esperando algo que eles não sabiam que era, não tinha a mínima ideia que era, e Jesus, como não deu muita explicação do que era, falou apenas que do alto seria revestido de poder. E o que seria então esse revestimento de poder? Já falamos aqui diversas vezes sobre isso. Mas a primeira igreja só tinha 120 crentes, não sei onde é que estavam os outros tantos que foram abençoados, que foram curados, que foram libertos. Mas a primeira igreja diz aí, capítulo 1 de Atos, versículo 15...
E naquele dia, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, nem 120 tinha, era quase 120 pessoas. Pronto, paramos aqui. 120 pessoas buscando algo que não sabiam o que era. Esperando um revestimento que até então não se tinha história do que se era. Não fazia parte do sistema judaico esse negócio de revestimento de poder, esse negócio de derramamento do Espírito Santo. Apenas algo que o Joel havia profetizado e que agora eles, só depois que recebem, que vão saber do que se trata. Se formos para o capítulo seguinte, para o versículo 41, observe, eu vou mudar aqui quase que capítulo a capítulo. 2, versículo 41. Depois que foram revestidos de poder e pregado a palavra, diz aí, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 2.900 e... quase 3.000 almas. De 120 em um capítulo, temos aí quase 3.000 almas agregando-se à igreja. Se nós pularmos aí o capítulo 3, esse já está no capítulo 2, capítulo 3, fomos para o capítulo 4, início do capítulo 4. Diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. 123, 5.000. 5.000 pessoas. Fomos para o capítulo seguinte, capítulo 5. No versículo 14, o Lucas decide parar de contar e ele diz, e a multidão dos que criam no Senhor crescia cada vez mais. Multidão que crescia cada vez mais, provavelmente mais de 5.000. Crescia, e ele dá isto o nome de multidão. Por que será que a igreja crescia? O que fazia a igreja crescer? Oi? Eles estavam juntos. O que mais? Oi? O Espírito Santo. O que mais? E todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, afirmavam juntos e fazendo orações. E era isso com que necessitava mais. Você disse o capítulo 3. Ah, agora eu já fui ver qual era o 3 aí. Sim. O que mais? Só isso? Unidade. O que mais? Amor a Deus, amor à palavra. Só a Laura está extinguindo as probabilidades. O que fazia mais a igreja crescer? Não está errado não, está certo. O que será que mais fazia a igreja crescer? A pregação da palavra. Arrependimento. Arrependimento. O que mais? Fé.
os sinais e maravilhas que o Espírito operava contribuía também para o crescimento da igreja, claro. Que mais? Milagres. Hã? Temor. Oh, vai começar a repetir. E por que hoje não cresce tanto? É tudo ao contrário do que a gente disse. Esfriamento. Não há avivamento em cada um de nós. Na verdade, eu estou egoísta, eu que de repente já não pregava como pregava, já não tenho mais a fé como tinha. Assim, algo dessa natureza. Porque a igreja somos cada um de nós. Exatamente. A grande questão, observe, e fizemos bem, quando enumeramos o porquê da igreja crescia, nós enumeramos mais obras do Espírito Santo do que a obra em nós, né? Falamos aí talvez um temor, uma unidade que depende de nós, mas a maioria do que... Quando perguntamos por que não cresce, por que hoje está estagnado, entre aspas, né? Aí recai sobre nós, né? De certa forma aumentou mais a quantidade do que falta em nós. E é verdade porque em Deus não há variação, não há mudança. Deus é o mesmo, né? O Espírito Santo não extinguiu. O Espírito Santo não está extinto da terra. Ele está operando. E opera da mesma forma que operou naquele tempo. A única coisa que o Espírito Santo não está operando, como operava antigamente, é na inspiração das Escrituras. Inspirando, ele não está mais inspirando alguém, uma vez que o cano está fechado. Mas, terminando aí com os últimos apóstolos, mas a sua obra, a obra do Espírito Santo, que é a obra da igreja, a obra da conversão, ele continua a fazer. Certo? Agora, como o Senhor Jesus Cristo diz, como o apóstolo Paulo nos fala, ele diz que aprove a Deus, né, salvar ao homem pela loucura da pregação. E salvar os crentes pela loucura da pregação. Deus poderia ter dado, como diz o apóstolo, poderia ter dado esse ministério aos anjos, mas não, Deus colocou-os na nossa mão. Então, observem. Vamos tentar juntar o que eu falei sobre o judaísmo e agora com o que estou falando aqui agora. A igreja, o cristianismo, ele não é um braço do judaísmo. As pessoas que estavam de fora, elas poderiam achar que era mais uma das seitas. Porque existiam os essênios, existiam os fariseus, existiam os saduceus. E agora era mais um nazareno. Mais um que saía do meio deles, não é? Mas só que o cristianismo, ele é completamente diferente. Completamente diferente. E não temos absolutamente nada com o judaísmo. A não ser a única ligação entre judaísmo e cristianismo é o Antigo Testamento. O que foi dito no Antigo Testamento e traz para nós sobre a ótica do cristianismo. E não traz o cristianismo sobre a ótica com os óculos judaicos. Não, há quem consiga fazer a junção entre os dois. Já o judaísmo messiânico, né, o judaísmo cristão, que por outro lado também não chega a ser judaico e nem chega a ser cristão. Tenta fazer ali uma mistura, mas reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, mas meio que tentam guardar as duas coisas.
quando esses apóstolos vão pregar o quê? Cadê a palavra? Cadê o ensinamento? O que é que eles vão pregar? O que é que tem que ser feito? Não tem o Espírito Santo, como a pastora falou aqui, não tinha Jesus Cristo para dizer, vem cá. É assim, 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 assim. Se você prestar atenção, os ensinamentos de Jesus Cristo de ordem moral e não religiosa. Jesus Cristo ensina o homem a ser no seu sentido moral. Jesus Cristo ensina sobre a vida, sobre a ressurreição. Mas Jesus não ensina sobre culto, sobre método de cultuar. Quando Jesus Cristo vai ensinar método de cultuar, quando lhe perguntam, Senhor, nos dá um método para cultuar aqui ou em Jerusalém, ele diz, nem aqui nem em Jerusalém, é espírito e em verdade. Seja lá o que isso significa para quem estava ouvindo naquela época. E para nós hoje, vamos adorar em espírito e em verdade. Cada um acha que está fazendo em espírito e em verdade, sabe lá se está fazendo mesmo. Mas ninguém vai, por mais pecador que esteja, por mais longe de Deus que esteja, jamais vai dizer que está adorando e que sua adoração não está sendo em espírito e em verdade. Então cada um entende como quer. E aí o evangelho anunciado, a boa nova anunciada, anúncio de uma coisa que eles não sabiam muito bem o que é que estava sendo feito, tinham que estar em íntima comunhão com o Espírito Santo para saber. O que é isso? Eu tinha que ter a certeza, a convicção daquilo que eu estava pregando, daquilo que eu estava anunciando, porque eu não tinha outra base a não ser o próprio Espírito Santo que falava através de mim. Era assim. E não tendo a palavra formada, que a palavra só vem se formar alguns anos depois que a igreja está andando, não tendo o Novo Testamento formando o seu sistema para dizer o que é fruto do Espírito, o que é fruto da carne, o que é a salvação pela fé, o que é isso, o que é aquilo. Não tendo essa unidade que hoje nós temos do Evangelho juntamente com as epístolas, eu tinha que depender único e exclusivamente do Espírito Santo. Não é que hoje eu não preciso depender único e exclusivamente do Espírito Santo. É que no tempo de hoje nós esquecemos de depender dele. E aí quando nós esquecemos de depender do Espírito Santo, nós fazemos as coisas pela nossa mão. E quando nós fazemos as coisas pela nossa mão, não há crescimento. Porque o poder do Espírito Santo habita em nós para o avivamento. E o avivamento é levar as pessoas ao arrependimento. Atos 4, 29? 29? E agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede... É esse? E concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quer completar? Hã? Pois é. Então, agora, hoje eu quero chamar a atenção para isso aqui. Nós estamos vivendo, a igreja de hoje, ela não cresce. Infelizmente, a igreja de hoje incha. Você tem igreja, mas João Paulo, como é que você diz que a igreja não está cheia se existem igrejas com 5.000 pessoas? Você vai olhar, colocar uma lupa dentro da igreja, nós vamos ver uma igreja inchada, não é a igreja cheia. Uma igreja inchada, e o que é uma igreja inchada? É uma igreja cheia de homens convencidos.
convencidos de que Jesus é o Senhor, convencidos de que fazem parte de uma religião, convencidos de que fazem obras boas e de caridade, mas esqueceram do principal de tudo, que é converter-se. E quando nós nos convertemos, quando há a conversão, quando há o arrependimento, nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo. E aí não é mais a minha vontade, porque a minha vontade, por mais bondosa que ela pareça ser, ela não é boa, não é perfeita e nem é agradável. Porque só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que aos nossos olhos pareçam loucura. Na verdade, para os que perecem. E então, quando nós dependemos, quando a igreja passa a depender, quando é que a igreja vem com decréscimo? Quando a igreja para de depender do Espírito Santo. Quando homens começam a se levantar e colocar Jesus em segundo lugar. E quando a obra deixa de ser feita para Deus e passa a ser feita para homens. Quando Jesus é tirado do centro, quando o Espírito Santo é tirado do centro, quando o Espírito Santo é tirado do altar e é colocado lá o meu e o seu, a minha e a sua vontade. E aí não tem como crescer. Porque a obra de conversão é do Espírito Santo, não é minha, não é sua. O máximo que nós podemos fazer na obra de conversão e que devemos fazer é anunciar, plantar a semente para que o Espírito Santo possa germinar no coração daquela pessoa, a semente plantada. E muitas vezes plantamos a semente, o inimigo vai lá e arrebata, e nós vamos ter que ir lá pegar, plantar novamente. Com todo amor, com todo carinho, com toda atenção. Agora, hoje nós queremos levar a igreja com o nosso esforço. Nós não paramos para analisar que aqui, nesse exato momento, a única pessoa importante neste lugar aqui, são três. As pessoas mais importantes nesse lugar aqui são três e não é Maria, Tiago e João Paulo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da Trindade. Acabou-se. Acabou-se. E quando nós colocamos esses três no seu devido lugar de supremacia, de autoridade, nós fazemos para Ele, nós vivemos para Ele, e acontece o que Milena leu ali, erroneamente, os versículos, os números, mas está em 2:43. Vamos ler a partir depois do versículo que eu li, 41, vamos ler o 42. E eu quero fazer já uma ligação com o livro de Apocalipse. Ele diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não tinham a Bíblia. Tinham que acreditar no homem que tinha sido enviado por Deus. Porque a palavra apóstolo em grego significa enviados. Eles acreditavam na palavra dos enviados. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que em grego se diz koinonia. Koinonia, comunhão. Significa comunhão. A koinonia, quando é usada aqui na Bíblia, ela fala de koinonia de mente, koinonia de amizade, koinonia com Deus, com o Pai, koinonia de pertences, de bens materiais. Koinonia em comunhão em toda a sua essência do que verdadeiramente significa com união. União de pensamento, união de propósito, união de visão. União de visão. Quando houve divisão, que não foi uma divisão,
foi uma separação entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Que na carta, lembrando que o apóstolo Paulo é dito na carta dele, que ele de carta é muito forte, mas na presença muito fraco. Talvez na carta, quando ele diz que cerrou Pedro na cara porque ele era repreensível, talvez. Esse repreender na cara tenha sido algo um pouco menos do que a gente consegue entender lendo dessa forma. Mas com certeza, com todo respeito por ele ter sido discípulo direto do Senhor Jesus Cristo, mas ele estava procedendo de forma errada. E no concílio que teve em Jerusalém, aprove a Deus dizer para Pedro, separa ele e vá, mas não pregue para os judeus, vá para os gentios, enquanto nós anunciamos aqui, e então vamos fazer com unidade, apresentar com unidade a multiforme, não é uniforme, é multiforme graça de Deus. Essa unidade você vai apresentar para os gentios e essa unidade eu vou apresentar para os judeus. A grande questão, teologicamente falando agora, que havia no judaísmo, nos cristãos, nos apóstolos, era a dúvida ali, era que os apóstolos não sabiam se poderia aceitar a Cristo diretamente ou se precisava seguir o judaísmo para poder, então, aceitar a Cristo. Precisava primeiro aceitar o judaísmo e depois aceitar a Cristo. Era mais ou menos isso que acontecia, que estava acontecendo. Se o cristianismo era também para os gentios, ou se era só para os judeus. E então, para que você pudesse ser gentio e alcançar a salvação, você tinha que primeiro se tornar judeu para poder alcançar a salvação, uma vez que o cristianismo veio para os judeus. Primeiro para os seus. Era essa questão, era essa dúvida. O Senhor Jesus não falou diretamente nada. Disse apenas, há umas ovelhas que não são deste aprisco. Mas não disse assim, ó, Pedro, vem cá, vamos fazer aqui a igrejinha. Vamos, a igrejinha vai ser assim, olha, você vai ser o pastor, certo? Você depois vai precisar de uns diáconos aqui para liberar esse negócio aqui, liderar essa coisa aqui, certo? Depois vai vir Paulo, ó, vai pregar para outras pessoas. Então, não importa quem chegar aqui. Jesus Cristo não deu essa orientação. Na hora da Santa Ceia, ó, Pedro, você corta ali os pão aos bocadinhos, bota umas tacinhas assim de vinho um pouquinho, certo? Você coloca ali. Não, Jesus Cristo não disse nada disso. Não deu, ele não disse como é que seria a igreja. Né? Deixou, porque a obra era do Espírito Santo, a obra dele era de salvação. Salvou todo mundo, pronto. Agora enviou o Consolador, aquele que vai fazer a obra da igreja. É contigo, Espírito Santo. Agora vai tu e diz como é que é a coisa. E aí o Espírito Santo veio revelar aquilo que estava escondido em Deus. Né? Desde antes da fundação do mundo, Deus havia preparado a igreja. E então, aí ele diz aqui, ó, perseverar na doutrina. Sabe o que é perseverar na doutrina? E junto disso, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar na doutrina e na comunhão. Perseverar na doutrina não é simplesmente ouvir a doutrina. Não é simplesmente aceitar a doutrina. É ter aquela doutrina completamente nova e segui-la fielmente. E não só segui-la fielmente, como também a ensinar. Para que outros possam também praticar e perseverar nela, ainda que sob pena de morte. E era isso, perseverar. Gente, a gente não consegue perseverar na doutrina que está aqui escrito, que acreditamos que Deus operou não só no ditar, mas também no escrever. O resultado disso é obra de Deus. O resultado da preservação dessa Bíblia é Deus. Estamos lendo e temos dificuldade de perseverar naquilo que está dito. Temos dificuldade de perseverar em coisas tão simples.
Coisa simples, simples. Coisa simples. Não mentirás. Simples. Alguém aqui não sabe que aquele que mente se faz filho do diabo? Alguém aqui não sabe disso? Não, todo mundo sabe. Perseverar numa doutrinazinha dessa. A gente não está perseverando. E aí, essa igreja tem uma explosão gigantesca. Ele diz assim, ó, em cada alma. Eu não estou falando aqui ainda, eu não estou falando aqui dos 120, não. Eu estou falando aqui de um texto que fala logo após os 3.000. Está entendendo? 3.000 dentro de Jerusalém? Perseveravam, e cada alma havia temor. Sabe o que é temor? Temor, a palavra em grego é phobos. Sabe de onde vem phobos? Fobia. Medo. Ou afastar-se de. Ou completa reverência. As pessoas tinham tanto temor, tanta reverência, tanto medo, que assim como Moisés, dizia, Senhor, eu estou que nem Isaías, Senhor, eu sou de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Como Moisés se colocar na presença do Senhor com medo, com temor, com reverência. Temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Como o versículo que nós acabamos de ler, oravam e diziam, Senhor, com ousadia. Hoje nós queremos saber, hoje nós dependemos de nós. Hoje nós dependemos de fazer um esboçozinho desse. Porque se a gente não fizer um esboçozinho desse, a gente não vem aqui para frente pregar. Porque eu dependo da minha capacidade e inteligência de pregar alguma coisa lendo aqui. Porque eu não confio que o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Aí eu quero puxar aqui para Apocalipse. Nós que temos uma interpretação dispensacionalista, acreditamos que as cartas que foram enviadas às igrejas têm dois significados importantes. Primeiro, tinha um significado real, que aquelas igrejas existiam e que representavam isto. E temos também o significado profético, que cada uma dessas igrejas representava as épocas em que as igrejas viriam a viver posterior morte dos apóstolos e séculos seguintes. E eu já fiz aqui esse estudo na época do Apocalipse, eu vou enumerando aí cada uma dessas igrejas, juntamente com as épocas em que as igrejas viveram, os grandes homens que se levantavam. E nós sabemos que essas duas últimas igrejas, a sexta e a sétima igreja, representam as duas últimas igrejas antes da volta de Cristo. E provavelmente as duas igrejas estarão juntas, vivendo juntas, lado a lado. E inclusive, digo eu, uma dentro da outra. Uma dentro da outra. E quando eu olho para essa igreja, que nós sabemos, a melhor igreja aqui é a igreja de Filadélfia, nós percebemos o quanto essa igreja também era semelhante à igreja que Jesus Cristo vem buscar. Dizemos, a igreja de Filadélfia, a igreja que Jesus Cristo vem buscar. É a igreja que era muito semelhante no que está escrito aqui, à primeira igreja.
em muitos aspectos. Olha o que ela diz. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Semelhante à igreja primitiva. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, perseveraste, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja que será guardada da tribulação. Eis que venho sem demora. O apóstolo Paulo disse, o Senhor vem. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja primitiva esperava o Senhor voltar nos próximos anos, nos próximos dias. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui venceu, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas na última igreja, o que o Senhor Jesus Cristo diz, a igreja de Laodiceia, a igreja que vive junto conosco. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Bereshit. Eu sei as tuas obras, nem és frio, nem quente. Tomaras foras, frio ou quente. A igreja indiferente. Ninguém sabe se é uma igreja que tem crente ou se não é crente. É uma igreja que parece que é quente, mas não é quente. Nem é quente, nem é frio. E ele diz, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. A ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja que nem é arrependida e nem é zelosa. A igreja que não tem o temor de Deus. É essa igreja. E onde é que Jesus está nessa igreja? Aonde que Jesus está? Qual o local de Jesus dentro dessa igreja? Fora. E estou à porta e bato. Tudo é mais importante do que Jesus. É o meu gosto e não de Jesus. É o que eu acho e não é Jesus. É o que eu penso e eu quero lá saber o que é que Jesus quer saber. Eu quero um louvor bonito, não importa se está todo mundo em adultério dentro do louvor. Sei lá o que é que Jesus quer, importa. Não, eu quero é que todo mundo toque, não importa se tem homossexual no louvor. Estou aí para isso. Eu quero, o importante é isso. O importante é que venha e incha a igreja. Eu quero dizer que uma igreja com 300 mil pessoas, mesmo que o ministro de louvor se declare assumidamente homossexual, ministro de louvor de uma das maiores igrejas, um dos maiores ministros de louvores que nós temos, declarou-se alguns anos atrás homossexual. E ainda diz que durante muitos anos o pastor sabia. Uma igreja incha, não enche, incha de gente. Ministério internacional espalhado pelo mundo. Como é que é isso? Que evangelho é esse? Que safadeza é essa dentro da igreja? Mas não é porque é pecado grande, não. Pecado pequeno também. Pecados pequenos também. A minha consciência para com Deus. O que é que eu estou oferecendo a Deus?
O que é que nós estamos oferecendo a Deus? Quando eu coloco em lugar do que Deus quer, o que eu quero. Que igreja nós queremos que cresça? Que igreja nós queremos que cresça? Ou melhor dizendo, que evangelho nós queremos que as pessoas aceitem? O evangelho da falsidade? O evangelho do que eu quero, do que eu sei fazer? Do que eu conheço, do que eu vivo? Do que eu acho que é certo? Eu quero livrar pessoas do inferno anunciando o evangelho? Ou eu quero fazer as pessoas se sentirem bem dentro de um local bonito? Dentro de um bom local? É para isso. Para se sentir bem, por favor, procura por um psicólogo. Se quiser se sentir bem, vai procurar o budismo, você vai se sentir bem. Eu quero que você se sinta salvo. 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 Eu quero que você sinta no coração que você tem o Espírito Santo e que você não é ouvido pela sua voz, e que você não é ouvido pela voz do inimigo. Que não são essas vozes que te dá ouvido, que você dá ouvido. Eu quero que você tenha consciência do Espírito que opera em ti. Eu quero que você tenha certeza e a convicção de que ao fechar os olhos aqui você abrirá nos céus. Eu quero que você tenha convicção de que Deus olha para ti e vê um verdadeiro adorador e não um falso adorador. Eu quero que você olhe no espelho e diga: eu sou um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mas as pessoas hoje não querem nem saber de manejar a palavra da verdade, porque a palavra da verdade não é nem algo que você maneja diariamente, não é algo que você nem pega diariamente, não é algo que você nem sabe o que é que está escrito. E como obreiro fica desaprovado, por quê? Porque não faz a obra com zelo, com temor. Como que fizesse para o verdadeiro Deus. E muitas vezes nós fazemos a obra apenas para massagear o nosso ego. Porque é bom ter título, porque é bom estar sendo ouvido pelas pessoas, porque é bom ter alguém que nos ouça. Porque se nos tira o título, quem é que vai nos ouvir? Porque se nos tira o microfone, quem é que vai nos ouvir? Quem é que vai dar ouvido ao que a gente tem a dizer? Então nós massageamos o nosso ego. O que existe hoje de pessoas que, se tirar o título, tira também a salvação. Isso não é igreja. Isso é da sinagoga de Satanás. Isso é falsidade, isso não é o Espírito Santo, nisso não há crescimento, nem há salvação. Por quê? Porque não pode deitar duas águas, águas doces e águas amargas de uma mesma fonte, ou então a palavra de Deus está mentindo. Seja todavia, homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro, a palavra não mente. Nós queremos o crescimento. Queremos o crescimento da plenitude da palavra. Queremos o crescimento do evangelho. Olha o que diz aqui, deixa eu ver aqui a referência. Atos 9, 35. Vá para Atos, capítulo 9, 35. Acrescentar um pouco mais de vergonha à nossa dor. Atos 9, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que eu errei aqui o versículo, deixa eu ver. Ah, sim, 9:35. Atos 9:35.
E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Não é entrar numa cidade e converter meia dúzia de crente, não. Cidade, duas, inteiras, que ouviram, se converteram. Se converteram. Sabe por quê? Por obra do Espírito Santo, é claro. Não tenho dúvida. Mas a palavra de salvação, sai da boca do homem. O Senhor usa o nosso aparelho fonador para entregar a palavra de salvação às pessoas, porque aprove a Ele ser assim. E essa palavra, quando ela é seguida de atos congruentes, coerentes, e está em espírito e em verdade, significa estar congruente. Congruente, todas as partes do meu ser estão congruentes. Eu não estou dizendo uma coisa, meu pé não está indo para norte e o outro pé está indo para sul. Eu estou congruente, eu estou em espírito e em verdade. Todo o meu ser está congruindo com aquilo que eu estou falando. Espírito e em verdade. Era a alma da multidão. Falavam com ousadia. E quando falava, o Senhor operava maravilhas. Acreditava no que estava sendo pregado. Vivia o que estava sendo pregado. Sem medo, sem dó. Porque devemos agradar a Deus e não a homens. E quando nós fazemos concessões, nós desagradamos a Deus. Quando nós fazemos concessões, desagradamos a Deus. E nós permitimos que em nosso coração seja semeados sementes que não faz parte da seara de Cristo. Sementes de joio que não faz parte da seara de Cristo. Quando nós não estamos congruentes, falamos, e nada brota. Nada brota. O crente não deve dizer de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O crente diz, sede meus imitadores, como eu de Cristo sou. O crente, ele não tem medo de dizer, me imita, olha para mim e me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Mas o homem é falho. Mas me imita, porque eu estou tentando chegar à perfeição. Foi o que o apóstolo Paulo disse, e o apóstolo Paulo era tão falho quanto eu e você. E ele disse, sede meus imitadores, como eu de Cristo sou. Sopra vento do Espírito. E queremos falar línguas estranhas. Quando da nossa boca damos lugar para Satanás, para a voz de Satanás. Que línguas são essas que vamos dar lugar? Que espírito é esse que vamos dar lugar? Que visões são essas que nós vamos ver? Que sonhos são esses que nós vamos ter? Que intimidade, que comunhão é essa que nós vamos ter, que nós queremos? Que comunhão há a luz com as trevas? Se não sairmos das trevas para a sua maravilhosa luz, não vamos ter comunhão com a luz. Porque a luz lança fora as trevas. As trevas não... É tão lindo isso. É tão lindo isso.
as trevas não consomem a luz. É que as trevas, o escuro, não consome a luz. A luz consome o escuro. Acenda um palito de fósforo no meio de qualquer escuridão, para você ver o que é que reina. Um punhadinho de fogo, um punhadinho de luz ou a imensa escuridão. O que é que reina? A luz. A luz. A luz reina sempre, sempre, em qualquer situação. E eu quero falar muito mais sobre isso nas próximas semanas. Mas o que eu quero levar você a essa reflexão. De que muitas vezes nós queremos muitas coisas de Deus. Queremos muitas coisas de Deus, mas nós não entregamos a Deus o mínimo que nós podemos fazer. O mínimo. O mínimo que nós podemos fazer. Não entregamos a Deus, não perseveramos no falar, no partir do pão. A comunhão, nós, deixando o nosso eu, deixando quem nós somos e o que nos agrada. Não gosto da careca do Fernando. Não gosto da cara da Milena. Mas o Evangelho é a multiforme graça de Deus. É a multiforme graça de Deus. E nós temos que aprender a viver isso. Meus amados, quando nós estamos aqui, nós nos tornamos o corpo. Quando nós estamos reunidos aqui, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E como corpo de Cristo, nós temos que ter o temor, a reverência, em tudo aquilo que é feito para o corpo, em toda obra que o Senhor nos coloca, com zelo. Como disse o Senhor Jesus Cristo, o zelo me consome. Que a gente possa olhar para o Evangelho, que a gente possa olhar para o cristianismo, que a gente possa olhar para a igreja do Senhor Jesus Cristo com os olhos de cristãos, com os olhos de quem aprendeu de Cristo, com os olhos de quem aprendeu verdadeiramente o que é ser cristão. Porque se não aprendemos o que é ser cristão, nós apenas trocamos de religião. E não é isso o cristianismo. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Não foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio morrer por nós, para nos salvar, para nos dar vida em abundância. E não para que nós continuássemos a viver no mundo como se do mundo fosse. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração. Ô Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar, Senhor, neste altar. Toma o teu lugar, Senhor, neste culto, neste dia, na nossa vida, Pai. Oh Deus, Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder, a glória, Senhor, para todo sempre. Deus, nós não podemos fazer nada de nós mesmos, Senhor, se não for pelo Teu Espírito Santo, Pai. O nosso fardo fica pesado, Pai. Se não for pelo Teu Espírito Santo, Senhor, as nossas forças se esvaem, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor, e ministra em nosso coração, Espírito Santo. Ministra no nosso coração a Tua verdade, ministra em nosso coração aquilo que Tu tens
aquilo que tu tens preparado para nós, Senhor. Senhor, acha em nós verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Deus, nos ajuda, Senhor, a apresentar-te, Senhor, um culto racional, de qualidade, Deus. Não de qualidade física apenas, mas de qualidade espiritual, Senhor. Que nós possamos te entregar, Senhor, um culto em espírito e em verdade, Pai. Que nós possamos te entregar um culto, Senhor, de honra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, Senhor, entregar a nossa vida, Senhor. Que nós venhamos aprender, Senhor, a nos entregarmos a Ti, Deus, sem reservas, Senhor, sem colocar as nossas vontades, sem colocar os nossos pensamentos, sem colocar as nossas doutrinas, sem colocar, Senhor, oh Espírito Santo, sem colocar aquilo que nós achamos que é. Mas que o Teu Espírito Santo, Deus, ministre, Pai, aquilo que verdadeiramente é em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que não venhamos ser ludibriados pelo nosso entendimento, que não venhamos ser ludibriados pela voz do opressor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que não venhamos ser ludibriados, ó Deus, pela voz do inimigo, Pai, mas que venhamos a dar ouvidos à Tua voz, que venhamos a entender a Tua mensagem, que venhamos entender, Senhor, o Teu plano para a nossa vida, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito fale, Senhor, em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha voz em nossa vida. Que o Teu Espírito Santo tenha voz, Senhor, neste lugar. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa a Tua igreja, Senhor, espalhada sobre a terra, Pai. Fala, Espírito Santo. Ministra em nosso coração, Espírito Santo. Oh, sobre nós, Senhor, com Teu poder. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Queremos estar diante de Ti, Senhor. Queremos apresentar-nos, ó Deus, diante de Ti como obreiros aprovados, ó Deus. Não queremos ter algo em nós que nos envergonhar, Deus. Nem diante dos homens, nem diante de Ti, Senhor, que conhece o som dos nossos corações e nossos pensamentos. Não queremos ter do que nos envergonhar, Senhor, Tu que sabes as palavras que chegam antes de saírem à nossa boca, Deus. Tu que sabes os nossos planos, Senhor. Não queremos nos envergonhar, Deus, diante de Ti.
Queremos estar diante de Ti, Senhor, de cabeça erguida, Pai, não porque nós podemos ou somos alguma coisa, mas de cabeça erguida, tendo a convicção de quem somos em Ti, Senhor. Tendo a convicção, Senhor, da Tua obra em nós. Oh, Senhor, sentindo, Deus, em nosso espírito, o Teu Espírito, Senhor, que testifica que nos justifica, que nos santifica, que nos faz ser filhos, que nos faz ser co-herdeiros. Acha em nós, Senhor, em cada um de nós, ó Deus, verdadeiros adoradores, Senhor. Pai, eu te peço nesse momento, Pai, Espírito Santo de Deus, coloca a Tua profecia, Senhor, na boca do Teu povo, Senhor. Coloca, Pai, o Teu Espírito Santo de profecia, Senhor, sobre a boca do Teu povo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Coloca, Senhor, o Teu Espírito, Deus, de verdadeiro adorador, Senhor, sobre o Teu povo, Pai. Acha em nós, Senhor. Converte-nos, ó Deus. Nos faz voltar, Deus, ao primeiro amor. Nos faz, Senhor, olhar para a Tua igreja com o Teu amor, Deus. Para a Tua noiva, Senhor, com o Teu amor. Para os perdidos, Senhor, com o Teu amor. Coloca em nós, Senhor, a Tua palavra de ousadia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Levanta, Senhor, a Tua voz, Senhor, no meio da Tua igreja, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Levanta, Senhor, os Teus obreiros, ó Pai, com autoridade dada pelo Teu Santo Espírito, Deus. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amarra a boca do opressor, do inimigo, do caluniador. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Jesus. A graça é para o Senhor Jesus, igreja. Hoje eu vou orar por mim. Quero agradecer a Deus aqui na igreja do Senhor Jesus Cristo.